Comunidade Cristã Ágape de Poá. Um lugar de amor. Culto do dia 4 de agosto de 2013 com o pastor Mauro Valério. Quero basear minha palavra hoje em cima de Romanos capítulo 6. Meu irmão, se você quiser aprender sobre pecado, sobre a teologia do pecado, lê Romanos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Lê esses 4 capítulos. Chave de casa. Romanos capítulo 5, 6, 7 e 8. Paulo ele traz uma explanação muito ampla e muito detalhista sobre como surge o pecado, os efeitos do pecado, a libertação, fala sobre a questão do sangue, fala sobre a questão da cruz. Então, meu irmão, é muito rico o livro de Romanos nessa questão do pecado. É o que nós queremos compartilhar com vocês nesta noite. Vamos nos colocar de pé só para lermos alguns versículos da Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi crucificado, ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam, fala assim, permitam. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam, fala ofereçam. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como um instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como um instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Pai, em nome de Jesus, ministra a Tua palavra no nosso coração nesta noite, e que possamos sair daqui esclarecidos, Pai, sobre o que é pecado e o que é a ação da cruz, Pai. Em nome de Jesus, que saímos daqui, Senhor amado, com a certeza, Senhor, de que o pecado foi vencido na cruz do Calvário, e que há hoje uma possibilidade, ó Deus, real, de vivermos livre do poder do pecado, Senhor. Faça-nos entender isso nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, queridos.
Hoje você vai sair daqui, meu irmão, entendendo o que significa isso. Amém? Quando Jesus vier e quando Deus te cobrar alguma coisa a respeito disso, você não vai poder falar, eu não sabia o que era, como que funciona a questão do pecado. Eu não sabia como é que funciona a questão da cruz. O Senhor vai falar assim, você aprendeu. Então, meu irmão, o que Paulo está ensinando nesse capítulo, quando ele fala de morte, sepultamento, ressurreição e pecado, né? Então o Senhor, Paulo está ensinando algumas coisas a respeito disso, e ele vai falar aqui nesse texto, sobre morte, sobre sepultamento, sobre ressurreição e sobre pecado. Paulo está aqui, meu irmão, ensinando como age o pecado na vida de uma pessoa, e como se liberta da força do pecado, como Deus providenciou a libertação da força do pecado. Primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite. O que é o pecado? Uma definição bem clara, né? A gente sabe que pecado é toda transgressão, né? É você errar o alvo, é você não fazer aquilo que você deveria fazer, né? Então, pecado, uma coisa que eu aprendi e ficou bem gravada no meu coração, pecado ele age na vida de uma pessoa como força de lei. Fala, força de lei. Então, pecado é uma lei. Amém, meu irmão? Né? Assim como existem leis, né? A lei do trânsito. Se você fazer uma ultrapassagem errada, se você dirigir embriagado, se você fazer isso ou aquilo, né? Existem leis, normas no nosso país que elas têm que ser cumpridas. Você não pode questioná-la, porque elas são reais, e uma vez que você transgride as leis, você vai ser punido. Então, pecado é lei. Amém? Fala assim, o pecado age na vida das pessoas como uma força de lei. Um exemplo, existem a força da gravidade, né? Tem um pirulito aqui, não sei quem deixou. Quem quer esse pirulito aqui? Né? Ouvindo a palavra, falando pirulito. Não vou te dar, tá? O que é a força da gravidade? Tudo que você joga para cima, ele cai. Amém? O que é isso aqui? É uma lei. Amém? Então a gravidade é uma força de lei, né? Tudo que existe aí, não sei qual a distância, mas ali até aquela altura há um centro de gravidade na Terra que puxa tudo para o centro da Terra. Quando você rompe aquele nível, a gravidade ela não exerce mais força sobre você. Aí você entra debaixo de uma outra lei, né, que está acima da lei da gravidade. Quem entendeu, diga amém. Então, meu irmão, pecado, ele age como uma força de lei sobre a vida da pessoa. Paulo apresenta o pecado também como um senhorio aqui, meu irmão. Ele fala sobre o senhorio, né? Exerce força de dar ordens e direções. Então, Paulo apresenta o pecado como um senhorio. Ele exerce um poder de senhor na vida da pessoa. Então, a questão do pecado ela é muito mais complexa do que você imagina. Então, meu irmão, o Senhor, ele tem legalidade e ele tem autoridade sobre uma pessoa até o momento em que ela é comprada ou resgatada por outra. Isso existia muito na época da escravidão no Brasil, né? Quando existiam os senhores ali, né? E eles iam lá e olhavam os dentes das pessoas e viam se a pessoa era forte, né? Ia lá, pagava um dote, pagava um valor e comprava aquela pessoa, e aquela pessoa era posse dele.
Então assim é o pecado, meu irmão, ele age como Senhor na vida da pessoa. E aí a pessoa, ela acha que faz as coisas porque ela quer, mas na verdade não é porque ela quer, é porque há uma força sobre ela, atrás dela, que a impele a pecar, que a impele a fazer aquilo que prejudica o corpo dela, que prejudica outras pessoas. Paulo fala muito bem isso no livro de Romanos, ele fala, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu estou continuamente fazendo. Por quê? Porque há um senhorio atrás dele. Então, meu irmão, há um senhorio atrás do pecado, e ele vai exercer esse senhorio até o momento em que alguém chegar lá e pagar o preço, aí ele sai daquele senhorio e ele entra debaixo de outro senhorio. Então, meu irmão, aí ele encontra sobre um outro domínio, sobre um outro senhorio. Então, meu irmão, o que Paulo está falando é que as pessoas são escravos do pecado, escravo do pecado. Isso não é uma opção. Amém? Eu peco porque eu quero. Não. Pecado não é uma opção, meu irmão, né? Desde quando lá no Éden, quando Adão erra o alvo de Deus, e ele transgride uma ordem do Senhor, e ele se alimenta de algo que não era para se alimentar, porque na verdade o problema não era ou a banana, ou a maçã, ou a uva, eu não sei o que ele comeu lá, né? O problema não é o fruto, o problema era a ordem que estava por trás do fruto. Então, quando ele transgride, quando ele desobedece, o que acontece? Naquele momento ali, meu irmão, entra uma semente que Deus não plantou no coração do homem, que se chama pecado. Por isso que em Romanos, Paulo fala, por um homem entrou o quê? O pecado no mundo. E logo todos morreram. Então, meu irmão, quando Adão peca lá no Éden, ele coloca dentro do homem uma semente maldita e maligna. Olha que coisa interessante. Quando Deus cria o homem, né? Deus gera Adão, e aí ele fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Adão, ele tinha o quê? A imagem e a semelhança de quem? De Deus. Aí você vai caminhando na Bíblia, e aí Adão peca, e aí chega mais para frente, fala assim, Adão gerou filhos e filhas conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, meu irmão, os filhos que Adão gerou já não eram mais a imagem e semelhança de Deus, era a imagem e semelhança de Adão caído. Por quê? Porque eles já estavam contaminados com a semente do pecado. Então, meu irmão, quando eles se tornaram ali escravos em Gênesis, Romanos 5,12 diz, né, que o pecado, quando todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e fala que por um homem entrou o pecado no mundo, logo todos morreram. Então o que acontece? Quando o pecado entra, meu irmão, ele traz agregado a ele algumas coisas, e uma dessas coisas é a morte. Então quando o homem pecou lá no Éden, ele trouxe a morte. A morte não estava nos planos de Deus, meu irmão. A morte nunca esteve no projeto de Deus, ainda que, na infinita sabedoria de Deus, na onisciência de Deus, na onipresença de Deus, ele sabia que isso iria acontecer. Mas quando o homem peca, meu irmão, ele traz a morte para o corpo físico dele.
E também traz o quê? A morte espiritual. Então, quando o pecado entra no mundo, o homem morre primeiramente espiritualmente. É cortado a comunhão. Deus o colocou para fora do jardim, né? E aí, meu irmão, ele privou-se de ouvir o Senhor falar. Primeira coisa que acontece quando você peca, você perde a comunhão com Deus. Amém? Primeira coisa que acontece, o canal se fecha. Você não consegue mais ouvir o Senhor ministrar no teu coração. O pecado, ele coloca, Isaías capítulo 59, versículo 1, diz o quê? Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem seus ouvidos estão tapados, mas as vossas iniquidades fazem separação entre eu e vocês. O pecado, ele coloca uma barreira entre eu e Deus, você e o Senhor, e aí você não consegue mais ouvir, acontece uma morte espiritual. E, consequentemente, acontece a morte física. Nós morremos. Fala para o seu irmão assim do lado assim, você vai morrer. Traz uma água para mim aí, fazendo um favor, alguém que está trabalhando aí. Então você vai morrer um dia, meu irmão. Eu estava conversando com a Patrícia e falei assim, imagina você, pá, com 100 anos. Ela falou, ai, Deus me livre. Fala para o seu irmão assim, imagina você com 100 anos. Hã? Só a pele, meu irmão. Hã? Só a pelanca. 99,9% tudo caído. Cabelos brancos. Sem dente. Pensou? Por que nós morremos? Por causa do pecado. Por que no céu ninguém vai morrer? Porque lá não vai ter pecado. Amém? Tragada foi a morte. Aonde estão os agrilhões da morte? Eles foram tragados, por quê? Porque o pecado não vai existir lá, amém? É para esse lugar que nós estamos indo. Glória a Deus. Então, meu irmão, morte espiritual e morte física. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Um irmão aí cheio de Deus, rapidamente abre a Bíblia e lê para mim. Hebreus 9, 22. Tem que ser rápido, hein, irmão? Vai lá. 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém. Então, irmãos, o escritor de Hebreus, ele fala o seguinte, ele está falando aí a questão de purificação de pecado. O contexto do texto fala sobre como se libertar, como que Deus providenciou um meio de libertar o homem da ação do pecado. Então, meu irmão, o que acontece? O diabo, né? O texto fala que sem derramamento de sangue, o texto fala, meu irmão, que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. Como se libertar do poder do pecado? A Bíblia fala, só através de sangue. Só através de um sangue derramado. Olha o que acontece, meu irmão. Ou seja, o diabo havia prendido o homem, pois ele só poderia ser liberto do jugo do pecado através de um sangue inocente. Olha a estratégia maligna de Satanás. Quando o homem peca, meu irmão, ele põe o homem debaixo de um cativeiro, de uma forma que só vai poder acontecer uma libertação se o homem for lavado, passar pelo sangue de uma pessoa inocente. E aí o texto fala, olha, sem derramamento de sangue, jamais poderá haver remissão de pecados.
Por isso que lá no livro do Gênesis, quando Adão e Eva pecam, e eles vão lá, eles pegam as folhas de figueira e colocam sobre a sua nudez, e aí o que Deus faz? Deus vai lá e mata um animal, e daquele animal tira a pele dele e fala: façam roupa para vocês. E quando o Senhor mata aquele animal derrama sangue, e aquilo ali, meu irmão, está simbolizando algo que iria acontecer lá na frente. Então, meu irmão, o diabo prendeu o homem, logo, o seu sangue não servia mais para nada. Por quê? Porque estava contaminado. O sangue do homem estava contaminado, com o pecado. Todo homem estava contaminado com o pecado. E aí vem uma pergunta: aonde encontrar um ser humano com sangue inocente? Aonde? Aonde conseguir encontrar alguém que tem a capacidade de ter um sangue inocente para trazer purificação? Se você pegar Romanos capítulo 3, versículo 10, 11, 12, lá o Senhor está falando, que não há um justo sequer. Todos se extraviaram, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. A Bíblia fala, meu irmão, que depois que Adão peca, todo ser humano se tornou inútil. Todos se extraviaram, não há quem busque, não há quem tenha condições de se achegar ao Senhor. Por quê? Porque está contaminado. Em Levíticos, capítulo 17, versículo 11, vamos ler esse texto? Levíticos, capítulo 17, versículo 11, diz o seguinte: pois a vida da carne está no sangue, e eu a dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar, e o sangue é o sangue que faz propiciação pela vida. Ou seja, pecado, ele traz a morte. O sangue, ele traz a vida. Então, meu irmão, Levíticos, ele fala que a única maneira de trazer vida a uma situação, a única maneira de trazer cura sobre o pecado é o sangue. É o sangue. Aí o que acontece? Deus, sabendo disso, Ele permite, meu irmão, que por um período provisório, o homem começa a fazer sacrifícios de animais. Você vê hoje aí o pessoal matando galinha, bode e vaca nas encruzilhadas aí da vida, Tudo isso é retirado lá da Bíblia. Porque isso era feito no Velho Testamento. O Senhor fez o quê? Com a intenção de amenizar a ação do pecado, com a intenção de refrear um pouco a ação do pecado na vida do homem, Deus permite com que animais sejam mortos para se cobrir um pouco a questão do pecado. E aí eles iam lá, pegavam os animais, alguns pássaros, e eles sacrificavam, pegavam aquele sangue, aspergiam sobre o altar, a pessoa colocava a mão sobre o animal, havia ali como simbolicamente uma transferência de culpa. Então a pessoa ia lá e ela errava, pecava, e aí ela pegava um animal, levava até o sacerdote, colocava as mãos sobre o animal, e havia ali uma transferência de culpa
culpa, o animal era sacrificado, o sangue era colhido e era aspergido sobre o altar, e ali colocavam fogo, e era um símbolo de que Deus estava recebendo e trazendo uma certa purificação naquela situação ali. Isso foi, Deus permitiu isso, meu irmão, para amenizar a ação do pecado. E para o homem ter um certo acesso até a presença dele. Por isso que Deus permitiu. Porque, meu irmão, a Bíblia fala que Deus não suporta pecado. A glória de Deus, quando ela chega na presença do pecado, ela consome o pecado. Por isso que o homem não tinha como se achegar diante do Senhor, senão ele seria fulminado por causa da santidade de Deus. Por isso que quando você está em pecado, meu irmão, o Senhor, Ele traçou um caminho para você poder chegar até Ele, e um dos caminhos é o arrependimento, porque se Ele for ter ali com você, Ele te mata, por causa da santidade dEle. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, Deus permitiu que houvesse os sacrifícios para que o homem tivesse um certo acesso até Deus. Mas mesmo assim, Deus no Novo Testamento, quando você pega lá o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 4, Deus fala, meu irmão, que o sacrifício de bodes, de touros, o sangue desses animais não podiam perdoar pecados. Eles não tinham como fazer isso. Por quê? Por que que o sangue de touro, por que que o sangue de cabrito, por que que o sangue de ovelha, por que que o sangue de pássaros não pode perdoar pecado? Por quê? Fala para o seu irmão, você sabe por quê? Porque é de outra espécie. Não tem como, meu irmão. Porque é de outra espécie. Por que não usam sangue de vaca, matam tantas vacas para fazer transfusão de sangue nas pessoas que estão precisando de sangue? Por quê? Porque é outro tipo de sangue. É outra espécie de sangue. Não há compatibilidade com o sangue humano. O único sangue que serve para o ser humano é um outro sangue da própria espécie dele, da própria raça dele. Ou é O positivo, ou é O negativo, mas ele precisa de alguém que tenha 2 pernas, 2 braços, uma cabeça e seja compatível a ele. É por isso que Romanos capítulo 6, que é o texto que nós estamos lendo, é um milagre de Deus, meu irmão. É um milagre de Deus que Paulo escreve. Porque quando Jesus, meu irmão, ele é crucificado. Então aí você tem que entender por que Jesus teve que ir até a cruz. Porque, meu irmão, a justiça de Deus, ela exigia sangue. Parece um negócio meio diabólico, não é não? Parece um negócio meio macabro, né? Sangue, não. Mas era o caminho. A justiça de Deus exigia sangue. A justiça de Deus falava, para eu perdoar tem que ter sangue humano. Sangue de inocente. Por isso que quando Jesus, meu irmão, ele é crucificado, o sangue dele satisfaz a justiça de Deus. Amém? Porque Jesus não tinha pecado. Jesus, a Bíblia fala em Isaías que ele foi o Cordeiro santo e perfeito de Deus.
não tinha pecado na sua boca, não achava-se nenhum dolo. Então, quando ele vai para a cruz, meu irmão, e quando eles começam a chicoteá-lo lá, e quando aquele soldado fura ele na lateral, e quando as mãos dele são furadas, os pés dele são furados, o sangue dele começa a escorrer. Sabe qual foi? Pastor José diz, pastor José é médico, e ele fala que um dos sintomas da morte de Jesus foi anemia profunda. Porque o sangue dele escorreu. Amém? Então, meu irmão, quando o sangue do Senhor estava escorrendo, quando o sangue do Senhor estava gotejando ali, a justiça de Deus estava sendo satisfeita. Glória a Deus por isso. Então, meu irmão, o que o sangue do Senhor Jesus Cristo faz ali? Ele quebra o poder da ação do pecado. Amém? Então, quando o sangue é derramado, meu irmão, aquela ação que tinha sobre o pecado, tinha sobre o homem, de fazê-lo escravo, de fazê-lo dependente, o sangue vem, corta, meu irmão, aquela lei, e aí estabelece uma nova lei. O sangue, ele rompe o poder da lei do pecado. Então, meu irmão, olha que a importância que tem a questão do batismo, quando o texto aqui fala, né? Ele fala sobre a questão do batismo, que nós lemos aqui, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, nós fomos batizados na sua morte. É lógico que ele está falando de um batismo espiritual aqui, de um batismo de identificação, mas o batismo físico também, ele é extremamente importante. Então, meu irmão, o texto é claro, quem é batizado em Cristo é batizado na sua morte. Amém? Por isso que Paulo fala, por um homem entrou o pecado no mundo, logo todos morreram. E por um outro homem entrou a vida no mundo, e logo todos recebemos vida dele. Então, quando Cristo morre na cruz, você morre com ele espiritualmente. Então, há uma identificação na morte, meu irmão. Ou seja, quando você morre, o pecado não pode mais te dominar. Amém? Pastor André sempre fala disso. Rapaz, bebeu a vida inteira, era um pudim de pinga, né? Não podia ver um bar aberto, e aí, meu irmão, ele e a turma dele, né? Bebendo, até que um dia aquele sujeito morre, de tanto beber. Aí vai lá pro cemitério da paz, vai lá pro velório da paz, lá em Poá. Está lá o sujeito estirado, está até meio azul, de tanto não tem cor, não tem mais, tanto beber. Aí chegam os amigos dele. Esse microfone está falhando, vou pegar outro. Cancela isso. Amém. Chega os amigos dele, do Zé. Ô Zé. Hã? Rapaz, está fazendo falta lá. Aí chega um com uma garrafa de 51 escondida. E na calada da madrugada, ele enfia a garrafa de 51 lá dentro do caixão do Zé. Fala, vai aí, Zé. Essa é para você. 10 anos depois, abre a cova do Zé para arrancar ele de lá. Quem que está lá? A garrafa está cheia ou vazia? Cheia. Por quê? Hã? Parou de beber? Por que ele parou de beber?
Hã? Agora te peguei, hein? Porque ele morreu. Amém, meu irmão? Está entendendo como é que funciona? Quando você morre em Cristo, meu irmão, o pecado, ele perde a força sobre a tua vida. Você não é mais impulsionado a pecar. Você não é mais vencido pelo adultério. Você não é mais vencido, meu irmão, pelas coisas que te dominam. Por quê? Porque agora você pode dizer não. Você pode dizer, eu não vou fazer. Você pode dizer, eu não vou fazer. Por quê? Porque você foi batizado, você morreu, você foi conformado, né, na morte de Cristo. Por isso, meu irmão, nós precisamos urgentemente nos batizarmos em Cristo. Tanto espiritualmente, quanto fisicamente. Tem irmão que fica enrolando para se batizar. Você vai batizar? Não vou não. Não chegou a hora ainda. Chegou nada, meu irmão. É que ele quer continuar na vida sem vergonha dele. Aí ele vem com as desculpas. Pastor, não está na hora ainda. Vou esperar o Senhor falar. O Senhor já falou há muito tempo, meu irmão. Tem que tomar posse e já descer na água e fala, pastor, enfia tudo na água, não deixa nem um cabelo para fora. E arranca de lá, meu irmão, e você sai um novo homem em nome de Jesus, amém? Amém. Eu fui batizado 2 vezes. Uma vez quando eu me converti na igreja presbiteriana, que é lá o batismo por aspersão, né? Aquele negócio de jogar um pouquinho de água na cabeça. Está batizado. Aí depois eu fui para o pentecostalismo, aí fiquei sabendo que tinha que descer na água. Falei, vamos de novo. Eu já era batizado, já tinha feito efeito, já tinha, né, já tinha trazido resultado, mas eu falei assim, não, vamos lá que eu quero confirmar o negócio. Amém? Batizou 2 vezes. Então, meu irmão, você pode perguntar, quer dizer então que agora eu me conformei à morte de Cristo, já tomei posse e nós nunca mais iremos pecar? Sim ou não? Mas Jesus não te libertou? E Ele não falou que o pecado não terá mais domínio sobre você? E por que você peca? Fala para o seu irmão assim, porque você é sem vergonha. Então, meu irmão, para isso existem 2 respostas. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler esse texto. 1 João. Quem achou, lê para mim aí. 1 João 8. Amém. Então João fala, olha, se nós dissermos que nós não estamos em pecado, a mentira está em nós. Então, meu irmão, após o batismo, o pecado será cometido, meu irmão, por 2 coisas. Primeiro, por acidente. Pecamos por acidente. Tem um outro texto que fala, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então, meu irmão, se peca por acidente, o que é acidente? Você peca por limitação física, por limitação de conhecimento. É uma forma que você acaba pecando. Quando é um pecado dessa forma, você tentou fazer o negócio certo, mas a tua limitação não permitiu e você errou. E a outra forma de pecado é por permissão. Você tem consciência do negócio e permite com que a coisa errada aconteça. Cuidado para que numa dessas permissões
Deus não venha te visitar e você morrer. Cuidado com esse negócio aí. Então, meu irmão, por permissão, Romanos aí capítulo 6 que nós lemos, fala sobre isso. Não permita que o pecado reine sobre os vossos corpos mortais. A permissão ao pecado, meu irmão, somente ocorre quando não permitimos que a palavra e o Espírito de Deus haja em nós. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então você tem conhecimento da palavra. Aí a palavra fala assim, olha, não entra por esse caminho, que esse negócio vai te levar para o buraco. Aí você fala, não, Senhor, estou forte, estou firme, né? Aí você está lá, tem problema, né? Com droga, ou com mulher, ou com dinheiro, né? E passa numa situação que ela fala, não, estou garantido, né? E a Bíblia fala, olha, afaste do pecado, fuja do pecado, sai correndo, vai para o outro caminho. E você fala, não. E aí você não considera a direção da palavra, e você entra naquele caminho, e aí você vai cair, e vai se afundar no pecado. Toda vez que você e eu não ouvimos a palavra e não ouvimos a direção do Espírito, a força do pecado, ela é ressuscitada e ela faz eu morrer. É assim que acontece, meu irmão. Porque não somos mais escravos do pecado, mas agora temos o poder, meu irmão, do livre-arbítrio. Na cruz, nós optamos por obedecer e não obedecer. Quando você está sem Cristo, você não tem opção de escolha, você vai pecar. Mas quando você passa pela morte, Deus te dá a opção de escolha. Aí você pode sim viver uma vida santa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja o que Paulo fala para aqueles que já passaram pelo conhecimento de Deus e permite que o pecado haja na vida dele. Abra a tua Bíblia aí em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado por eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis. Então, meu irmão, os homens são indesculpáveis. Quando, meu irmão, nós conhecemos o Senhor e nós permitimos, ele está falando aqui de um homem chegar lá e falar, Senhor, eu não te conhecia. Aí fala, não, olha, você conheceu os céus, as árvores, os animais, você sabia que tem alguém por trás disso. Não vem com desculpa, você é indesculpável. Indesculpável. Então, meu irmão, não vá pensando que você pode viver uma vida de farra e ficar pecando aqui, pecando lá, fazendo coisa errada aqui, chegando lá no céu, e você vai entrar com aquelas caras de anjo. Ah, Senhor! O Senhor vai falar, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Então é indesculpável. Conclusão. Toda pessoa que batizou e teve uma verdadeira experiência de regeneração, ela pode entrar no lugar onde somente o sumo sacerdote entrava, meu irmão. No Velho Testamento, quando Moisés cria o tabernáculo, né, depois Davi lá, né, Salomão faz o santuário, havia uma lei que só o sumo sacerdote podia entrar lá no Santo dos Santos.
O lugar onde a arca ficava, que a arca significava a presença de Deus. A Bíblia fala que quando Cristo morre, o véu é rasgado de cima a baixo, e aí nós temos acesso até o Santo dos Santos do Senhor. Então aquilo que Adão não conseguia fazer, não podia mais fazer depois do pecado, meu irmão, que teve que matar animais para fazer, quando você tem uma experiência de novo nascimento com o Senhor, você pode entrar diretamente no lugar santo de Deus. Por isso que tem aquele canto que fala: no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tua graça é o meu sumir. É mais ou menos por aí. Amém? No Santo do Santo. Quando você tem uma experiência com o Senhor, meu irmão, você pode entrar nesse lugar. Aleluia. Há uma única coisa que vai te impedir de entrar, meu irmão, nesse lugar. Sabe o que é? Pecado. Quando você peca, você não entra mais nesse lugar. Não porque Deus não quer que você entre, mas porque você optou pelo pecado. O pecado, então, meu irmão, é você que vai escolher. Ou você vai andar no caminho dele, ou você vai andar longe dele. Amém? Pastor, isso é possível? É. Estou namorando. No século 21. Como que faz? Transa ou não transa no namorado? No namoro? Pastor, meus hormônios estão pulando pela minha cabeça assim, ó. Tchum! 17, 18 anos, meu irmão, os hormônios estão na flor da pele. Ele sentiu o cheiro de mulher e já... É igual o Wolverine. As narinas dele faz assim, ó. É os hormônios. Aí ele pega uma menina, olha que menina bonitinha ali, ó, andando ali, ó, de azul, ó. Aí ele olha e fala: meu Deus do céu. Aí começa a namorar. E aí? Transa ou não transa? É pecado ou não é? Eu vou conseguir vencer isso, pastor? Vai. Você vai suar sangue, mas você vai. Eu consegui, meu irmão. Oh, glória! 4 anos de namoro. Pensa nisso. Via a Patrícia todo dia. Ia lá no Pirracine. Tinha dia que eu tinha que descer correndo no morro. Quatro anos. Quando eu casei com a Patrícia, ela era virgem. Amém? Por quê? Porque eu tenho a opção de escolher. Eu posso defraudá-la ou eu não posso. Eu posso escolher. Por que eu posso escolher? Porque a lei foi quebrada dentro de mim. Deus me colocou numa outra lei. Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Qual que é a lei é mais forte? A lei do Espírito ou a lei do pecado? A lei do Espírito. Então a única coisa que pode te impedir de entrar no Santo dos Santos, meu irmão, é o pecado. Você e eu fomos feitos para viver no Santo dos Santos, aonde a glória enche a casa, aonde a unção, aonde a cura, aonde a alegria, aonde há um gozo
de uma forma infinita. Vamos nos propor a pagar o preço e vivermos todos os dias no Santos dos Santos. É possível, porque Jesus viveu como homem todos os dias nesse lugar, meu irmão. Amém? Então você teve aqui uma pequena aula sobre o que é pecado, como vencer o pecado. Então nós podemos, meu irmão, viver uma vida debaixo dessa graça. Queria que os músicos viessem aqui cantar essa música no Santo do Santo. La fumaça me esconde, só tus olhos me mira. Oh, aleluia. Lá na Bolívia eu falava aleluia. Vamos nos colocar parados, hermanos. Parados? E vamos alabar o nome do Senhor. Quantas pessoas libertas do pecado nós temos aqui? Quantos foram lavados pelo sangue do Cordeiro? Feche teus olhos, meu irmão. O preço que foi pago foi muito alto. O preço que foi pago foi muito alto. Podemos viver livres hoje, Senhor, do poder do pecado. Jovem, você pode vencer uma força do pecado na tua vida. Nós vivemos num mundo perverso, cheio de internet, cheio de pornografia, cheio de coisas oferecendo para nós cairmos. Você pode vencer o poder das drogas, meu irmão, ainda que elas sejam violentas, mas o que está dentro de você é mais violento ainda. O sangue é mais forte do que tudo, meu irmão. O sangue do inocente, o sangue daquele que foi na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Aleluia! Oh, bendito! Vamos exaltar ao Senhor, irmão. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a teu nome. A ti seja a honra, a ti seja o louvor, a ti seja a adoração, Senhor. Amém.